Fala fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Trazendo para vocês mais um vídeo com algumas informações a respeito do Timão aí, né? Craque Neto foi convidado aí para o programa do Galvão e Amigos e analisar um pouco desse jogo aí que foi o derby do Palmeiras com o Corinthians. Analisar um pouco também da situação aí de treinadores estrangeiros, jogadores estrangeiros também aí, que estão bastante em ascensão aí nos times brasileiros. Vamos acompanhar um pouco dessa matéria aí, tem bastante informação boa. Me dirigir a você e ao Neto. Quer dizer que começou bacana, tá quente. Porque são os que jogaram mais no Corinthians, né? E que são ídolos do Corinthians até hoje. Eu fiquei sabendo, eu não acreditei. E não acredito até hoje. Eu queria saber se é verdade. Que o jogador holandês que joga no Corinthians... Memphis Depay. Então, se ele der passe para um gol, ele ganha 1 milhão e pouco. Não, sim, vou te explicar. Não é possível no isso, contrato cara. dele, se ele fizer 15 assistências, ele ganha 1,5 milhão. Mas então você está sabendo bem, me confirma. É verdade que 95% do prêmio do Corinthians 100%. de Campeonato Paulista foi para ele? 100%. No contrato dele, ele tem direito a 4 milhões e 700 mil reais do prêmio. Mas isso significou 95% do prêmio. São 5 milhões. Nossa senhora, parece. O prêmio de 5. Então você me perguntou. O Corinthians foi campeão. O prêmio de 5, por causa disso. o prêmio de 5 milhões. Mas ele tá 4 errado, milhões e quem 700 foi assinou para com ele. ele. Quem Tá sabe errado, fazer quem assinou contrato com agora, isso ele. não pode estar certo, gente. Não, mas quem assinou com ele aqui que tá virou, errado, né? virou um depósito financeiro para jogadores e treinadores do exterior. Alguns têm capacidade. Claro. Os empresários são melhores do que eles. Por que são melhores que eles? Que faz esse tipo de contrato. Porque por um baita de um Quem assinou, contrato, para um pequeno jogador, num time grande e maravilhoso. Então o bom não é o jogador. É o treinador, é o empresário que levou esse dinheiro. Agora, eu estou perplexo. Deixa eu te ajudar nisso aí, quando Leão. eu soube disso. Deixa eu te ajudar nisso aí? Posso te ajudar nisso aí? Pode, lógico. O que acontece é o seguinte aqui. Por exemplo, os empresários brasileiros são empresários dos técnicos brasileiros aqui. Os empresários brasileiros, os estrangeiros são empresários dos estrangeiros que estão aqui. Os empresários brasileiros estão aqui. Os empresários brasileiros colocam esses treinadores aqui e esses treinadores estão lá fora. Olha o que eu estou falando para você. Quem é sócio do Jorge Mendes? Empresário brasileiro. Quem é sócio dos treinadores? Você vai ver que são os empresários nossos fortes, são sócios empresários lá fora, que os jogadores estão vindo para cá e os técnicos estrangeiros vieram todos para cá. Então você vê que você está aqui hoje. Eu não sei porque eu não tenho empresário. Eu negociei, você sempre negociou teus contratos. Claro. Eu não negocio por quê? Porque eu não trabalho para empresário, nem você trabalhou o tempo que eu conheço. Eu trabalho para clube. Pagar meu salário, eu cobro caro, sempre cobrei caro, para eu dar resultado para clube. Isso mudou também, foi pro mundo da música, a coisa mudou. Mudou nesse sentido. Vou só dar um número tudo aqui bem, para vocês. Deixa eu dar um número Deixa eu para entrar na vocês. conversa. Foi o chefe Eduardo de Castro, aquele português que nós tivemos com ele. Então ele é muito ligado ao futebol português. Acabou de me mandar aqui que essa discussão também acontece em Portugal. Agora na temporada 24-25, 108 jogadores brasileiros estão lá disputando a primeira divisão. 8 goleiros titulares da Série A lá são brasileiros. Então também se discute isso. Então a gente está falando, vem todo mundo para cá. Na Premier League, quantos brasileiros estão lá já? Então, assim, é quase que mundial essa história. Na Premier League não tem a história de que o jogador tem que ter jogado na sua seleção, do seu país, para não ir. Tem que ter algum limite para essa história. Era de 7, agora passou para 9. Falar em técnico, só se a gente não termina esse assunto, falar em vai técnico, ter. caiu mais um, né? Pedro Caixinha, que a gente achou que não ia cair. Então ele já tinha caído no Red Bull Bragantino e agora caiu não, mas aí o que eu digo é o seguinte... E ele fez, deixa eu dar o número para você aqui. Ele teve 6 vitórias e 7 derrotas com o Santos. Perdeu mais do que Acho que ganhou. ele fez 17 jogos, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte... 16 jogos com 6 vitórias, 7 derrotas e 3 empates. O que eu quero dizer também é assim, né? A cultura do futebol brasileiro é 4 meses e meio a 5 para o técnico num time. Ele caiu do Santos, aproveitando, o técnico que ficou mais tempo, desde 2003 começou pontos corridos, foi o Marcelo do Bragantino, infelizmente, inclusive já faleceu. Marcelo Veiga foi o primeiro treinador. Gente, peraí, que infelizmente ia morrer de Covid. Deixa eu terminar aqui, senão fica sem Não sentido. adianta você botar a imagem enquanto eu tô o falando, assunto for outro. eu quero, só para aproveitar que está aqui Luxemburgo e tal. Desde que o Abel chegou no Palmeiras, o Santos já teve 12 técnicos em 4 anos e meio. Então você vê como é que é. O técnico que mais ficou no Santos nos pontos corridos foi o Muricy, com 26 meses. Ganhou título. Os dois
depois que ficaram, Vanderlei e Leão, 24 meses. Ganharam títulos. Então também tem essa história de você dar tempo para trabalhar. Deixa eu mostrar para você. Nós tivemos 3 rodadas até agora. Certo? Certo. Já caíram 2 técnicos. É isso. O Mano e o Caixinha. Então, tá bombando no Google. Agora vou comentar nesse mundo novo, essa coisa. Ó, o Zubeldia, Ramon Dias, Pedro Caixinha e o Gustavo Quinteiros. Tá bombando no que os 4 vão perder o emprego. O Caixinha já foi. Quantos estrangeiros tem aí? Treinador? 4. Todos. Todos. Os 4. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Já que nós falamos da internet, a gente colocou no site do programa, já desde cedo, fizemos uma enquete. Todo programa agora vão ter uma enquete. Porque a gente é assistido aqui na televisão, hoje se assiste na tela do telefone, no computador, em tudo que é lugar. Tá certo, Neto? Muito. É um mundo diferente. É diferente. É um mundo dinâmico. Então, para participar da enquete, basta você acessar o QR Code, já está participando, tá aí, cadê o QR Code? Tá aqui, deixa eu... Agora aprendi como é que chega perto dele, você tem que ver o lado, viu, Neto? Porque outro dia você foi pro lado errado, não é aqui, ó. Não é, é aqui, ó. Eu sempre fui pro lado esquerdo. É o contrário, cada imagem da televisão. Então, quem é o melhor camisa 10 do Brasileirão? Foram só 3 rodadas. E a produção colocou 3 nomes. O Alan Patrick, do Inter, o Arrascaeta do Flamengo, o Memphis Depay do Corinthians. Hoje tem uma opção, outros. Então, antes de botar o resultado, só pá, para ver se vocês estão parecidos com o torcedor que tá acompanhando. Neto. Dos 3 e do Mas você pode botar outro. Não, do futebol brasileiro, ninguém é melhor que o De Arrascaeta. Vanderlei Luxemburgo. Hoje, jogando? Hoje? Agora, essas 3 O rodadas. Alan tá vendo o melhor momento do que o Arrasca hoje. Quem? Hoje, se o Inter jogar sem o Alan Patrick, o Inter Então cai aqui de nós produção. tivemos, vão me ajudando na conta, um voto do Arrascaeta, um voto do Alan Patrick. Casão. Arrascaeta. 2 do Arrascaeta, um voto do Alan Patrick. Mauro. O momento do Alan Patrick é maravilhoso, mas a Arrascaeta fez 2 gols no final de semana, não tem jeito. E num jogo anterior, o Patrick fez 3 gols. Não, mas Isso é verdade. enfim, o Alan O Patrick momento tá no do outro Alan é muito momento. melhor. Diga ali, O Arrascaeta você. tá Eu tem mais acho- tempo. Mais tempo jogando bem é o Mais Arrascaeta. tempo. O Alan Patrick... Na minha maneira de entender, o Arrascaeta pela regularidade dele. Eu Isso. concordo também. Então, deu Arrascaeta. Deixa eu botar o resultado. Como é que tá a votação até agora? Cadê? Vai pra onde? Onde é que tá isso aqui pra eu ler? 40% do Arrascaeta, Bota no 27%. telão pra mim, por favor. Tá tão moderno esse cenário. Custou uma grana. Cadê? Tá lá, Galvão, Tá ali, ó. 40% pro Tá Arrascaeta. embaixo, tá com delay. Tá lá em cima, ó. O telão tá com delay. Arrascaeta lá em cima. Olha só, tá aqui, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Tá aqui atrás de mim, aqui, esse aqui, aquele lá tá. Não entrou direito, não, aqui, ó. Olha aqui, ó. Verdade. O Alan Patrick tem 26,78, viu? Já mudou ali. 26,74. O Memphis Depay tem 25,26. E o Arrascaeta está com 40,05 e outros 7,69. Então, o torcedor está concordando com a grande maioria. O Neymar não está, porque o Neymar estava parado. A produção imaginou que o bloco ele voltou ontem, depois eu quero, no outro bloco, nós vamos falar disso. Então, a votação está aqui, daquilo que foi escolhido. Continue votando. É bonito, está gostoso. Vai movimentando. Quem é que... Acho que foi só Só o Luxemburgo que Só o votou Luxemburgo no... que Alan, os 3 são craques, Eu falei, né? o momento do Alan Patrick hoje... Porque qual é Ele o votou momento? no Alan Patrick também. O Alan Patrick... Não, eu votei no Arrascaeta votou no pela Arrascaeta. regularidade, O Alan tipo Patrick é o você, pelo seguinte, período. hoje o Inter jogando com o Alan Patrick é uma coisa, se o Alan Patrick, a ver a diferença que ele faz dentro do time Paulo do Roberto Inter. Falcão, que é do nosso time, que não está aqui hoje, essa semana é de folga dele, vai estar aqui na semana que vem. Ele mandou aqui, para mim, Alan Patrick. Não, Inter, jogando né? Inter, demais, né? Gaúcho. jogando Né? demais. Ele é de Santa Catarina, mas é gaúcho. É gaúcho. Aí ele é o maior ídolo da história do Inter. Tá aqui. Tá rolando, tá passando. Quem quer falar?
Aí meia hora o jogo já tinha acabado, né? Tava 2-0. Foi uma amassada. Massacre, ineficiência total do Corinthians, ineficiência. E aí entra essa história da defesa e do goleiro. Não quero culpar o Donelli Mas a pelos diferença gols, é muito grande, né? Mas é muito grande. Sabe o Porque que às vezes o acontece? jogo está difícil, você precisa de uma grande defesa. Mauro, aí sabe o que aconteceu entramos sábado? na história do goleiro, na cara do Ô, Leão. Mauro. Você muda o jogo. Sabe o que aconteceu sábado? Esses que jogaram, eles vão saber. Não teve jogo, né? Só um time jogou. Quando você entra no campo e você é massacrado, você fala assim, pô, não teve jogo. Assustou muito cedo. Hã? O Corinthians assustou muito Sim, cedo. sim, Muito foi cedo. atropelado. O Ele primeiro, ficou o assustado. único chute foi aos 47 do segundo tempo. O único chute. E Então, o Palmeiras já tinha dado bola na trave à vontade, né? Agora, 2-0, que ele disse do 2-0 goleiro. foi muito pouco pro jogo o que aconteceu. Não pode tomar 2 gols daquela distância com a zaga parada na cabeça da área. Olha lá. Agride um pouco, vai lá em cima. Aí eu acho que estava um pouco encoberto o goleiro novo, né? Tem Sim, qualidade, mas estava encoberto. Porque normalmente, daquela distância, livre, vendo a saída da bola, não tem nenhum goleiro de time grande que tome os gols assim. Não deve tomar, né? Não deve tomar. Deveria tomar. Neto, eu não queria Então, que a sua estreia aqui a verdade é assim. no Galvão e Amigos fosse com uma derrota. Não. O Corinthians tem que ter dado, graças a Deus, ter perdido Não, só de 2-0. Eu entendo perfeitamente, assim, num clássico como esse, quando todos nós jogamos, né? O Casagrande, eu, vocês dois. Assim, quando o time... Você deixou o Vanderlei de fora, né? Não, o Vanderlei foi monstro como treinador. não, o como Leão jogador foi disputou monstro, muitos não. clássicos. Não, técnico, O jogador ele foi muito bom, porque você era reserva do Júnior. Também se queria jogar. Você não ia jogar Eu vou nunca. querer barrar o Júnior. Você vai barrar o Júnior. Só pô. isso que ele queria. O Júnior foi bola lateral esquerdo de todos os tempos. Você não ia verdade. jogar nunca. Mas tudo bem, como treinador você ganhou muitos clássicos. Agora, num jogo como esse, quando o time do Corinthians entra, primeira bola que o Palmeiras pegou, porrada. Segunda bola, porrada. Terceira bola, chegando o pau. São 6 cartões amarelos para o time do Palmeiras, mais um cartão amarelo para o Abel. O time do Corinthians não estava em campo, tá tudo certo, não jogou bem, mas nos últimos 5 jogos, o Ramon Dias e o Emiliano Dias deu um chocolate no Abel Ferreira. Ganhou o título, ganhou o jogo fora, no Allianz Parque, empatou em casa e tinha empatado 2 jogos. Ali os cartões, Neto, eu vou estar dizendo, não deve. 12 cartões na partida, 7 do Palmeiras, contando o do Abel, Isso. 5 do Corinthians. É um recorde desde 2015 no Brasileirão. E aí o que o Casa falou, o time do Palmeiras entrou para jogar, o Corinthians não entrou para jogar, e quando achou que poderia fazer alguma coisa no segundo tempo, já tinha perdido o jogo. Já era. Já passou. Você viu o lance do Memphis, que causou uma certa discussão, porque não foi treinado. Ele saiu do meio-campo, Não, deu a saída. foi dar a saída, ele a lançou. visão. Ele jogou chutou a para bola lateral. Foi dar a Olha saída. o objetivo A daquilo. nossa visão de que nós jogávamos bola, aqui nós estamos falando que eu virei técnico e o Leão virou técnico. Vocês não viraram técnico, o Casagrande e o Neto. Mas nós viramos técnico. Quando a gente olha o jogo hoje, Olha lá, tá passando o lance ali, Vanderlei. Olha lá. Então, posso falar desse lance? a gente olha de. Ele Só quis que rapidinho, o Vanderlei. Palmeiras batesse o lateral lá, para o Corinthians pressionar, acertar. é. Mas Quem eu- fez ó, isso foi é o o PSG contra o Isso. Liverpool. Só que lá aí em não, Paris. mas lá tá treinado, né? Já Isso tá aí treinado. parece que não estava. E aí, porque ele fez da cabeça dele, ninguém sabia. Pra chamar o time em cima. Mas né? só que o time não foi, É porque ele dava um chutão pra frente, Leão. E aí o Palmeiras vi. ia bater lateral, o jogo começava com o Corinthians tava lá. pressionando. É, tava Só lá. que Só que se ele ele fez na combinou, cabeça dele, ninguém foi. Mas não é que ele combinou, né? fez, você acha que os caras sabem falar inglês, rapaz? É, mas jogador aí, brasileiro. Neto. Você acha que algum jogador brasileiro nesse país é 2, 3, Neto. 4? Quantos? Você acha que ele falou para os caras? Eu não sei como é que fala inglês, vocês que falam aí. Neto. Eu vou chutar a bola pra ele. Os caras nem entenderam porra nenhuma. Aí eu try to speak Mas English, aquela amigo. gracinha, Então, aquela gracinha então, que ele Tinha que ter fez, treinado, né? Tinha que aquela ter gracinha treinado. que ele fez não devia fazer também, não. Que ele subiu em Aquela cima da gracinha de bola? subir na bola. Aquilo lá se faz há 20 anos atrás, toma um safanão. Pô, o Luizinho Toma sentou mesmo. em cima da bola. Ô, Galvão, só para O concluir o raciocínio Falcão do falou Palmeiras. aqui que num jogo com a Juventus ele subiu na bola, aí veio do lado, ele falou, não me lembro. O Cabrini e o outro cara. O Cabrini e o outro, ele subiu na bola, quando os caras vieram para rachar ele, ele desceu, tocou a bola e falou, já tá lá. Mas é o Falcão. Aí essa malandragem no jogo é bacana, rapaz. Eu gosto disso aí. Eu gosto dessas coisas. Fala, Você Vanderlei. gosta de confusão? Deixa eu falar assim, o Leão falou de uma coisa que foi importante que decidiu o jogo do Corinthians, porque a gente olha uma visão diferente. Num jogo clássico entre Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, Corinthians não pode
ter liberdade para você finalizar. Aí a culpa do goleiro, não. Você não pode ter liberdade para finalizar do jeito que finalizou. Tomou Mas o 2 Leão gols falou, que fez tem a que- diferença no jogo. Foi o que o Leão falou. A nossa visão, ali tem que estar pertinho, marcando em cima, para não finalizar. Vanderlei. O lateral chega na linha de fundo, deixa o cara cruzar. Aí o centroavante vai lá e faz Mas de com cabeça. joga- Por que deixou cruzar? Vanderlei, mas com um goleiro talvez um pouco muito mais experiente, o goleiro já estava comandando. Chega, diminui o e- espaço, é isso aí. Então, para. tinha que ter a briga pela segunda bola. Aquela não é a isso segunda aí. bola? Foram 2 É vezes. verdade. Uma na trave, Mas é isso aí. voltou, é a segunda bola. Tem que ter sempre alguém, pelo menos eu aprendi isso. E fez a Sempre um diferença cara no na meia lua da área para ir no, Mas no o abafo. comando E vem fez de a diferença trás. no Exato, pode o comando ser. vem de trás. Mas também o treinador tem que treinar e falar assim, ó, você vai na segunda bola. Você não fazia isso com algum jogador seu? Mas você quem é o também fazia? treinador do Corinthians? Ramon Dias. Ramon Dias. Não, na verdade, o treinador é o Emiliano Dias. Não, porque tem o filho dele que É o tá, Emiliano Dias. tá toda hora ali e ele sentado, né? Então, ali, mas foi um ali grande- tinha que ter. Foi um grande jogador, hein? Nossa, Um grande jogador e Pela um técnico recordista de títulos com o River 17 Plate. títulos. Eu cruzei com Ele ganhou no mundo inteiro. Eu cruzei com Eu ele. acho ele muito bom Eu treinador. cruzei com ele no Japão. Eu dirigia um time no Japão e ele era atacante do outro. Já veterano, Jogava mas muito. era o melhor do campo. Jogava. Canhoto, Jogava bom E pra jogava caramba. muito. Fez Jogava gol no Brasil, né? Ele fez gol no Brasil. Perdeu o jogo, Brasil e Minha Argentina, mãe mas o faz gol é gol no dele. Brasil hoje. Deixa eu olhar. Ah, não, mas naquela época era mais difícil. A minha mãe, do jeito que ela tá com 79 anos, se cruzar, Hoje. ela vai de peito e faz o gol. Vocês Hoje, estavam né? falando aqui. Enquete, vamos ver. Cadê? Chegou. O Alan Patrick é o para 17. Olha o Corinthians, velho. O Corinthians, O é o Arrascaeta Corinthians. 27. O Corinthians, é o Corinthians. Olha o Olha quanto o você... Corinthians, Falaram velho. mal do O Corinthians, olha a Corinthians. resposta aqui. De brincadeira, irmão. Fecha. Gente, vem cá pra mim. Vem cá. Que é isso, cara? Olha lá. Estou dizendo que deve estar com defeito. Vem cá, Lô. Fecha a câmera dele aqui. Fecha a câmera dele aqui. O Corinthians é o Corinthians. Cara, você velho. não estava rindo. Vou falar Você pra está você. sofrendo desde sábado. Não, isso é verdade. Mas dá uma olhada, o cara botar o Memphis no lugar do De Arrascaeta do Mas já Patrick, está é porque é o mudando. Corinthians. Já caiu 51. para 51. É brincadeira, o Corinthians? Dá um sorriso aí. Ah, Corinthians. O Corinthians é demais, velho. Cara, mas que É mudança. muito hein? grande. Mas você votou no Arrascaeta. Eu vou ter a Arrascaeta. Ah, então. Daí, a gente tá falando de 3 jogos, é no Brasileirão. Não estamos falando da carreira, É no estamos falando Brasileirão, de, não é carreira. de 3 jogos. O É só o Memphis, corintiano grande né, pra jogador, fazer isso. Jogador da seleção da Holanda. Cara, na carreira, pra mim, hoje na carreira, não é nem o Arrascaeta. Pra mim é o do Palmeiras. O camisa 10. Então você devia ter votado nele. É, mas ele tá jogando. Podia votar no outro, você podia votar Mas nele. é, É isso, fiel. Esse foi o videozinho que separei pra vocês aí com algumas informações a respeito do Corinthians aí. Separando pra vocês esse corte do Galvão e Amigos aí. Do crédito ao Galvão e Amigos aí. E trouxe também aí, né? Como vocês puderam ver, o Craque Neto foi um convidado deles aí. Assim como o Luxo, como demais convidados. Falaram um pouco aí sobre algumas situações do Corinthians. Começaram logo falando ali do contrato do Memphis Depay, né? As pessoas ficam um pouco assustadas com a situação desse contrato, mas como podemos ver eles falando aí, os empresários hoje em dia que comandam esse futebol brasileiro não tem como, né? Eles fecham o contrato ali com os jogadores ali, mas pensando no que eles vão ganhar, então por isso esse contrato meio que abusivo aí do Memphis Depay, né? Então, mais errado é o time, né? O clube aceitar essas situações aí. Eles estão fechando assim um contrato ali mais pensando, né, na grana que vai entrar pro empresário, vai entrar pro jogador, né? E acaba esquecendo aí que o time vai sair um pouco no prejuízo com todo esse contrato, com todos esses benefícios que dá para esses jogadores, né? Não sei se tem mais jogadores no Corinthians que tem esse tipo de contrato, assim como tem o Memphis Depay. Eu espero que não, né? Mas não podemos também deixar de dizer também que o Memphis Depay é um jogador muito brilhante aí, né? Que veio para agregar muito valor ao time do Corinthians. Então, temos que deixar passar a batida essa situação aí. Espera para ver se o cara estiver dando resultados ali e estiver sendo conforme, continua assim. Mas se vê que é um jogador que vai começar a não representar mais tudo isso que ele é pago para ele ser representado, já pode botar para sair também.
e depois contratar os jogadores, até porque o Corinthians precisa contratar aí, né? Com certeza fazer com as contratações na próxima janela de abertura agora aí no meado do ano. Tem que trazer zagueiros aí, né? Tem que mexer bastante essa parte de trás do time ali. A parte da frente até que tá tranquilo ainda. Dá pra jogar ali com Memphis Depay, Roberto, Rodrigo Garro. Então dá pra administrar ali. Mas tem que mexer nesse time aí urgente. Contratar urgente, né? E estão falando muito aí, como podemos ver nesse corte que separei para vocês aí. A terceira rodada apenas do Campeonato Brasileiro. Já caíram 2 técnicos, né? Então, e estão falando muito aí sobre a situação do Ramon Dias, né? Pode ser que, se nesse próximo jogo aí, que acontece amanhã, às 19h30 aí pelo Brasileirão contra o Fluminense, talvez se não ganhar aí, acho que, não sei se o Ramon Dias fica não. Não gostaria que ele saísse por agora. Acho que é muito cedo ainda para falar. Uma vez que o Corinthians não teve como fazer contratações nessa janela de início de temporada que teve aí 2025. Não pôde contratar, contratou apenas um jogador, que por sinal, jogador excelente, que foi o Fabrício Angileri, né? Mas o Corinthians não pôde contratar muito aí, então o Corinthians vem sofrendo agora nesses últimos jogos com falta dos seus jogadores titulares. Então o Corinthians perdeu ali contra o Palmeiras por questão de não ter seu time todo titular aí para jogar esse jogo. Então é uma situação bem complicada, porque o Corinthians sem os jogadores titulares ali não tem reservas de qualidade ainda para poder estar substituindo esses jogadores. Então uma coisa é o time principal do Corinthians e outra coisa é um time misto do Corinthians. Esses campeonatos maiores como Brasileirão e outros mais. No Campeonato Paulista conseguiu jogar com esse time misto ali, ganhar os jogos, mas agora Brasileirão é outra parada, não tem como segurar, né? Então o Corinthians está sendo um pouco penalizado por essa situação aí, e não creio que seja essa situação seja mais por causa do Ramon Dias. Então acho que crucificar o Ramon Dias aí, já querer talvez tirar o Ramon Dias, seja precipitado. Acho que deveria segurar o Ramon Dias aí até a próxima janela de contratação e ver como é que vai ser a situação toda do Corinthians. Até porque se o Corinthians não jogar com desfalques, vamos ver jogando aí jogadores lesionados, provavelmente aí nesse jogo de amanhã contra o Fluminense já volta o Rodrigo Garro. Então o Garro voltando aí já é um bom sinal para o Timão. Espero que volte o Hugo Souza também e os demais jogadores que estão lesionados aí, para o Corinthians voltar já com a força máxima nesse Brasileirão aí e ficar ali pela parte de cima da tabela. No mais é isso, vem trazendo informações para vocês todos os dias aí a respeito do Corinthians. Espero que vocês tenham gostado. Se já gostando, é só se inscrever no canal, que vocês não vão perder nada a respeito do Corinthians. Trago vocês todos os dias informações. É isso. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!